reconhecerem sua verdadeira identidade do passado. Grande casa da família. Burocracias futuras. Do imóvel familiar. Desestabilizar a saúde mental da mãe, que sequer existem, sugerindo a interdição preventiva. Seus recortes de jornal. Gravar todas as ameaças deles. Conseguindo um forte aliado jurídico. Especialistas renomados. Julgamento decisivo. Brilhante, deixando todos em pânico. Destrói a farsa do casal ganancioso. A viajar pelo mundo como palestrante. Uma risada contida cortou o silêncio pesado da antessala do tribunal assim que meus pés cruzaram o batente da porta de madeira escura. Aquela manifestação de deboche não era alta, mas perfurou meus ouvidos com a precisão de uma lâmina afiada que eu conhecia muito bem. Minha filha inclinou o corpo na direção do marido e desfiou um sorriso carregado de um desprezo que ela mal tentava disfarçar. O homem ao seu lado balançou a cabeça de forma lenta, exibindo aquela postura superior de quem acreditava já ter vencido uma batalha contra um oponente completamente indefeso. Eles trocam um olhar cúmplice, aquele tipo de conexão silenciosa que só existe entre pessoas que passaram meses tramando a ruína de alguém no calor da cozinha. A atmosfera da sala de audiências estava saturada com o cheiro característico de papel velho, café requentado e uma tensão invisível que parecia sufocar os presentes. Dei mais um passo firme, sentindo o impacto dos meus sapatos baixos contra o piso de granito frio, ecoando de forma surpreendentemente clara naquele ambiente. Meus olhos varreram o recinto com uma rapidez cirúrgica, mapeando cada elemento e cada pessoa posicionada, estrategicamente, naquela verdadeira arena jurídica. Lá estava Isadora, vestindo o mesmo traje azul marinho que eu havia escolhido com tanto carinho para lhe dar de presente no último Natal. A ironia daquela escolha estética doía profundamente, mas a fúria que crescia no meu peito era muito maior do que qualquer resquício de autopiedade. Ao lado dela, Tiago ostentava seu terno cinza alinhado, uma vestimenta que ele considerava o ápice da elegância, mas que apenas mascarava sua profunda mediocridade profissional. Os dois queriam me ver curvada, destruída pelo peso dos meus 68 anos e conformada com o papel humilhante de uma idosa incapaz de cuidar de si mesma. Eles queriam que eu aceitasse a derrota sem protestar, entregando de bandeja o patrimônio de uma vida inteira construído com o suor do meu falecido marido. No entanto, o movimento que aconteceu no canto superior da sala mudou instantaneamente o rumo daquela manhã cinzenta e fria de outono. O homem de cabelos grisalhos e terno escuro impecável, posicionado logo ao lado da mesa principal da magistrada, ergueu os olhos dos papéis do processo. Ele era o Dr. Henrique Castelo Branco, um desembargador aposentado cuja reputação de rigidez e justiça era lendária em todos os corredores daquele fórum. Sua presença ali era completamente irregular para uma audiência trivial de interdição. Mas ele não havia comparecido àquele lugar por mero capricho ou acaso. Quando nossos olhares se cruzaram diretamente, vi a cor sumir do seu rosto de forma abrupta, restando apenas uma palidez cadavérica que chamou a atenção de todos. A caneta que ele segurava com firmeza escapou por entre seus dedos trêmulos, batendo contra a mesa de madeira com um estalo que quebrou a monotonia do ambiente. Seus lábios se moveram de forma quase imperceptível, mas o silêncio sepulcral que se instalou na sala amplificou cada sílaba do seu sussurro, assustado. Meu Deus, é realmente ela, murmurou o velho jurista, mantendo os olhos cravados na minha figura com uma mistura de incredulidade e profundo respeito. Como peças de um dominó que desmorona em cadeia, todas as cabeças presentes na sala se viraram na minha direção em um movimento. O advogado gordo que representava minha filha, um sujeito chamado Sérgio, que também era primo de Tiago, franziu a testa em total estado de confusão. A escrevente interrompeu a digitação no teclado e até o segurança postado perto da entrada mudou sua postura, encarando-me com uma curiosidade totalmente renovada. Eu não pronunciei uma única palavra, apenas caminhei com a espinha ereta até a cadeira reservada para minha defesa, bem diante dos meus acusadores. Senti o peso de cada olhar cravado nas minhas costas, mas também experimentei uma onda de poder inédita, pois ninguém ali sabia quem eu realmente era. A risada de Isadora morreu instantaneamente na sua garganta e Tiago cruzou os braços com força, sentindo sua pose de arrogância vacilar pela primeira vez. Sérgio começou a folhear as páginas do processo de forma frenética, buscando desesperadamente qualquer linha que explicasse a reação chocada do desembargador. A juíza Patrícia Moreira limpou a garganta de forma solene e ajeitou seus óculos antes de declarar o início oficial dos trabalhos.
daquela sessão. Estamos reunidos para a audiência referente ao processo número 4628, que trata do pedido de interdição e curatela de Madalena Furtado Mendes. Meu nome completo ecoou pelas paredes daquela sala com o peso institucional que eu não ouvia há mais de 3 décadas da minha vida. Henrique continuava a me observar com os olhos arregalados, certamente resgatando na sua memória os eventos distantes do ano de 1983. Naquela época, no Tribunal de Justiça, travei uma batalha jurídica feroz contra ele, em um caso complexo de fraude fiscal que parou a cidade. Eu tinha apenas 26 anos e era a única mulher advogada naquela sala de audiências dominada por homens arrogantes que me subestimavam. Henrique atuava como um promotor jovem, idealista e implacável. Mas eu encontrei uma brecha processual quase invisível e saí vitoriosa daquele embate histórico. No final daquela sessão, ele apertou minha mão nos corredores e previu que eu seria uma das maiores profissionais do direito daquele país. E eu de fato fui grande durante alguns anos dourados, até o dia em que decidi trocar os tribunais pela tranquilidade da sala de estar. Troquei o sobrenome que impunha respeito nas cortes pelo papel de esposa dedicada e mãe zelosa, mergulhando em uma rotina doméstica que me silenciou. No entanto, algumas chamas nunca se apagam completamente. Elas apenas adormecem sob as cinzas do tempo, esperando o momento exato para queimar de novo. Olhei fixamente para Isadora e notei que ela roía a lateral da sua unha, um tique nervoso inconfundível que ela havia herdado diretamente de mim. Tiago sussurrou algo baixo no ouvido dela, tentando desesperadamente acalmar os tremores que começavam a tomar conta do corpo da sua esposa. Uma vontade súbita de sorrir surgiu no meu íntimo, mas mantive minha expressão totalmente neutra, lembrando-me da dor de 3 meses atrás. Foi naquela tarde que um oficial de justiça bateu à minha porta para entregar o envelope pardo que mudaria minha vida para sempre. Minha própria filha havia acionado o Estado para me declarar mentalmente incapaz, alegando que eu representava um perigo para mim mesma e para os outros. Algo muito profundo se quebrou dentro do meu peito naquele instante. Mas não foi o desespero que assumiu o controle das minhas ações. Uma raiva fria, calculada e extremamente estratégica tomou conta dos meus pensamentos. O tipo de sentimento que constrói impérios em vez de destruir móveis. E hoje, naquela sala abafada com cheiro de traição familiar, eu estava prestes a mostrar para aqueles dois o preço exato de profanar o sangue. Ser traçados após a morte de Arnaldo. O silêncio constrangedor que se instalou na sala de audiências após o sussurro do desembargador Henrique Castelo Branco funcionou como um portal temporal, empurrando minha mente para o exato ponto onde toda essa provação familiar havia começado. Minhas memórias retrocederam com uma nitidez dolorosa para uma terça-feira cinzenta e chuvosa do mês de fevereiro. Um dia que ficou marcado para sempre com o cheiro de terra molhada e a súbita ausência de som. Arnaldo estava no quintal dos fundos da nossa residência, segurando o velho regador de plástico verde enquanto cuidava das suas, pois a umidade excessiva poderia apodrecer as raízes mais profundas. Eu estava na cozinha preparando o almoço quando um baque surdo, abafado pela torrente de água que caía das calhas, fez meu coração acelerar sem nenhuma explicação lógica. Corri em direção à varanda e encontrei meu companheiro de 43 anos de casamento estendido sobre o piso de ardósia, com os olhos fixos no céu carregado. O infarto fulminante não deu a ele sequer a oportunidade de gritar por socorro ou de soltar o objeto que ainda permanecia rigidamente preso aos seus dedos frios. O vazio que se seguiu àquele momento foi devastador, transformando o sobrado que antes transbordava vida em um mausoléu silencioso e assustadoramente imenso. Durante o velório realizado na tarde seguinte, Isadora chorou de forma copiosa e teatral diante de todos os parentes e vizinhos que compareceram para prestar as últimas homenagens. Ela desabava nos braços dos presentes com uma elegância melancólica, arrancando comentários piedosos sobre o quanto ela era apegada e devotada ao falecido pai. Tiago permaneceu ao seu lado o tempo todo com uma expressão de sobriedade calculada, sussurrando palavras de conforto que eu mal conseguia processar devido ao torpor do luto. Eu, no entanto, não derramei uma única lágrima em público, pois a vida e as décadas de experiência me ensinaram que o choro exposto diante de certas pessoas costuma virar munição. Guardei minha dor genuína para as madrugadas solitárias, quando as paredes da casa não podiam testemunhar minha vulnerabilidade e o peso daquela perda irreparável. Os 2 primeiros meses após o sepultamento de Arnaldo transcorreram em uma calmaria estranha, marcada por visitas esporádicas da minha
filha que traziam um incômodo velado. Ela aparecia sem avisar, carregando marmitas de comida congelada que eu jamais havia pedido e começava a arrumar objetos que já estavam perfeitamente organizados. Seus olhos me vigiavam constantemente com uma ponta de pena artificial que começava a arranhar minha paciência e a despertar meus instintos de alerta mais profundos. Mãe, a senhora não possui mais condições de permanecer completamente sozinha nesta casa imensa e perigosa, repetia ela com frequência, sentada no sofá de couro da sala. Tiago sempre endossava as palavras da esposa com um tom paternalista e condescendente, afirmando que eles apenas desejavam o melhor para a minha segurança financeira e física. Eu engolia a seco meu orgulho ferido e a irritação crescente, tentando me convencer de que aquelas atitudes nasciam de uma preocupação filial legítima e amorosa. A verdadeira face daquela suposta corrente de afeto familiar começou a se manifestar de forma clara quando o processo de inventário entrou em cena. Arnaldo havia sido um homem extremamente metódico e previdente durante os 38 anos em que trabalhou como gerente administrativo de uma distribuidora de alimentos. Ele aposentou-se com um rendimento excelente e investiu cada centavo com um cuidado quase cirúrgico, garantindo que não passássemos por privações na velhice. O patrimônio deixado por ele consistia no sobrado de 3 quartos, localizado em um bairro nobre e valorizado, avaliado em cerca de R$ 890 mil. Além do imóvel, havia uma conta de poupança com o saldo exato de R$ 340 mil, uma quantia substancial que garantia minha total independência. A legislação civil era muito clara em relação aos direitos sucessórios, colocando-me como a meira e principal herdeira de todos os bens acumulados pelo casal. Isadora, na condição de filha única, possuía apenas a expectativa de receber sua parte legítima no futuro, ou seja, absoluta. Foi nesse momento que as visitas casuais começaram a se transformar em uma pressão psicológica velada, trazendo conversas estranhas sobre... Tiago passou a frequentar minha sala trazendo relatórios financeiros impressos e argumentando sobre as vantagens de realizar uma antecipação de legítima com reserva de usufruto. Ele afirmava que o papelório regularizado evitaria brigas futuras e altas taxas de impostos, enquanto Isadora fingia limpar os cristais da cristaleira dos fundos da sala. Eu respondia que iria pensar no assunto com calma, mas meu estômago contraía-se ao notar o brilho de ganância que surgia nos olhos do meu genro. Numa dessas noites, após a saída apressada dos dois, caminhei até o sofá para recolher as almofadas e acabei encontrando um documento que fez meu sangue congelar imediatamente. O papel dobrado em 3 partes estava escondido entre a lateral da almofada texturizada e o braço de madeira do sofá, esquecido num momento de distração. Peguei a folha com a ponta dos dedos, sentindo uma textura excessivamente lisa, típica de panfletos publicitários de alta gramatura que circulam em feiras de negócios. Desabafei um suspiro pesado antes de desdobrar o material sob a luz amarelada do abajur, sentindo um arrepio incômodo subir pela minha espinha sem motivo aparente. O cabeçalho exibia o logotipo imponente de uma construtora de médio porte da capital, acompanhado de letras estilizadas que formavam uma expressão em inglês. Tratava-se de um projeto detalhado de retrofit e modernização estrutural para residências antigas situadas exatamente no perímetro urbano do nosso bairro residencial. Meus olhos saltaram pelas linhas técnicas até alcançarem uma tabela de projeção financeira que ocupava o centro da página com gráficos coloridos e agressivos. A margem de lucro estimada após a revenda do imóvel reformado atingia a impressionante marca de até 60% sobre o valor venal inicial. Uma anotação feita à caneta esferográfica azul na margem inferior da folha exibia a caligrafia apressada de Tiago, com números que batiam com a nossa metragem. Abaixo dos cálculos matemáticos, ele havia rabiscado 3 palavras que perfuraram minha mente como se fossem pregos em brasa quente: desocupação imediata necessária. Senti minhas mãos começarem a tremer de forma incontrolável, enquanto o significado daquelas anotações frias e corporativas se organizava perfeitamente na minha cabeça. Isadora e seu marido não estavam preocupados com o meu bem-estar ou com a solidão que me cercava desde a trágica partida de Arnaldo. Eles estavam enxergando a residência onde construí minha história familiar como um mero obstáculo físico que precisava ser removido para gerar lucros rápidos. A certeza de que eu havia me tornado alvo de uma campanha de despejo velada fez meu estômago contrair-se em uma náusea profunda e dolorosa. Amassa o papel texturizado dentro do punho fechado, sentindo a raiva antiga da minha época de juizados criminais despertar com uma força avassaladora.
Eu não era mais a mãe que merecia respeito e consideração pelos sacrifícios feitos no passado para sustentar os luxos daquela filha única. Eu era apenas o empecilho legal que impedia o acesso imediato à herança material que eles acreditavam ter direito por pura linha de consanguinidade. A partir daquela noite perturbadora, a estratégia do casal mudou de intensidade, assumindo contornos de uma verdadeira guerra psicológica subterrânea e cruel. Minha filha passou a me ligar diariamente no mesmo horário, adotando um tom de voz excessivamente brando que camuflava uma insistência, perversa e doentia. Mãe, a senhora já tomou a medicação de uso contínuo para o controle da pressão arterial hoje cedo? Indagava ela, repetindo a mesma ladainha. Eu respondia com paciência que não tomava remédios diários, exceto em ocasiões raríssimas em que o cardiologista recomendava alguma intervenção preventiva sutil. Isadora soltava um suspiro carregado de uma preocupação artificial que começava a minar minhas certezas internas com uma eficácia assustadora e fria. Ela afirmava com total convicção que no dia anterior eu havia esquecido os comprimidos sobre a bancada de mármore da pia da cozinha de nossa residência. Aquela afirmação categórica era uma mentira deslavada, mas a segurança com que ela pronunciava as palavras me fazia caminhar até o cômodo para verificar. Tiago aparecia nas tardes de sábado carregando um pequeno caderno de capa preta que ele depositava sobre a mesa de centro com um sorriso condescendente. Olha, dona Madalena, resolvi listar aqui os compromissos financeiros importantes para garantir que a senhora não perca os prazos de vencimento das contas, dizia ele. Ele apontava para datas de vencimento da taxa de iluminação pública e do imposto predial territorial urbano, tratando-me como uma pessoa incapaz de gerir rotinas simples. Eu argumentava que pagava todas as obrigações por meio do aplicativo bancário do celular há mais de 10 anos sem precisar de qualquer auxílio externo. O genro apenas sorria de forma superior, afirmando que o esquecimento era um processo natural e esperado para indivíduos que atingiam a minha faixa etária. Decadência mental. No entanto, o ápice daquela campanha difamatória silenciosa aconteceu durante uma tarde chuvosa, quando Isadora invadiu minha sala, de estar com o semblante transtornado. Ela segurava o telefone celular perto do peito e respirava de forma ofegante, encenando um desespero que fez meus alarmes internos soarem em volume máximo. Mãe, a filha da dona Cláudia acabou de me ligar em total estado de pânico por causa de uma atitude da senhora, gritou ela. Isadora caminhou a passos largos até o centro do tapete da sala, gesticulando de maneira dramática, com o aparelho celular firmemente preso entre os dedos. Ela afirmou que a vizinha havia ligado desesperada, porque eu supostamente tinha deixado os queimadores do fogão acesos durante toda a noite anterior. A casa inteira corria o risco real de ser consumida por um incêndio devastador por causa da minha grave distração, gritou minha filha com uma falsa indignação na voz. Encarei a jovem com um olhar gélido, sentindo os batimentos do meu coração desacelerarem enquanto a engrenagem da mentira se revelava diante dos meus olhos. Perguntei calmamente qual era o nome exato da vizinha que havia feito aquela denúncia telefônica tão séria sobre a minha rotina doméstica. Minha filha limpou o suor da testa e respondeu sem pestanejar que a ligação tinha partido da dona Cláudia, nossa vizinha da casa ao lado. Um sorriso amargo brotou nos meus lábios enquanto eu buscava na memória os detalhes fúnebres de 6 meses atrás. Olhei bem no fundo das pupilas, dilatadas de Isadora, e lembrei que a dona Cláudia estava enterrada no cemitério municipal após sucumbir a um câncer de pulmão agressivo. Eu mesma havia comparecido ao velório, assinado o livro de condolências e abraçado os familiares da falecida naquela tarde dolorosa. A mentira deslavada da minha própria filha desmoronou em segundos sobre o piso de madeira da nossa sala de estar. Isadora piscou várias vezes de forma desconcertada, desviou o olhar para o canto da parede e começou a gaguejar uma desculpa esfarrapada. Ela alegou que havia se confundido no calor do momento e que a ligação, na verdade, tinha sido feita por Marcela, a filha da falecida. Soltei uma risada curta, lembrando que Marcela morava na cidade de Curitiba há mais de 5 anos e nunca mais havia pisado naquela rua residencial. Minha filha contava cegamente com a minha suposta confusão mental e ignorância para validar suas narrativas fraudulentas dentro de casa. Afirmei com total firmeza que eu sequer havia utilizado o fogão na noite anterior, pois tinha consumido a marmita congelada trazida por ela. Isadora mordeu o lábio inferior com força, recolheu suas coisas apressadamente e murmurou que eu andava excessivamente distraída ultimamente.
Poucos dias depois, descobri por meio de um telefonema casual com uma prima distante que Tiago já estava espalhando boatos terríveis na família. O genro comentava com tios e sobrinhos que eu andava esquecendo fatos básicos e me perdendo nos quarteirões ao redor do mercado. Aquela era mais uma invenção sórdida, pois eu frequentava aquele estabelecimento comercial há mais de 30 anos sem nunca errar o caminho de volta. A narrativa deles estava se espalhando como um veneno silencioso pelos jantares de família, distorcendo completamente a minha imagem pública. Parentes distantes que eu mal via começaram a alimentar fofocas absurdas, afirmando que eu já não conseguia lembrar o nome dos meus próprios netos. O absurdo daquela situação atingia níveis inacreditáveis, uma vez que Isadora nunca havia engravidado e eu sequer possuía netos para esquecer. Eu estava sendo transformada em uma personagem decrépita de uma peça teatral, macabra roteirizada pelo meu genro dentro da minha própria casa. No entanto, o verdadeiro golpe de misericórdia daquela campanha difamatória foi desferido em um final de tarde cinzento. Quando Tiago cruzou a porta, ele trouxe consigo um homem magro de óculos pequenos e jaleco branco impecável, apresentando-o como Dr. Evandro, um médico amigo da família. O sujeito alegou que faria apenas uma avaliação preventiva de rotina, mas começou a me bombardear com perguntas infantis sobre o calendário e contas matemáticas simples. Respondi a cada questionamento com uma precisão cirúrgica, mantendo meus olhos fixos nas intenções daquele profissional de saúde. No final da consulta armada, o homem balançou a cabeça com gravidade e decretou que eu apresentava sinais claros de declínio cognitivo leve. O médico recomendou uma interdição preventiva imediata para resguardar as minhas decisões financeiras, fazendo Isadora simular um alívio cínico na... A palavra interdição flutuou no ar abafado da sala de estar como uma fumaça tóxica que ameaçava sufocar os últimos resquícios da minha dignidade como ser humano. O Dr. Evandro ajeitou os óculos pequenos na ponte do nariz com um floreio pretensioso, guardando seu bloco de anotações médicas dentro da pasta de couro falso. Isadora cobriu a boca com as duas mãos, fingindo absorver aquele diagnóstico fraudulento com um desespero que parecia ensaiado diante dos espelhos do seu próprio quarto. Tiago deu 2 passos rápidos na minha direção, pousando a mão espalmada nas minhas costas com uma falsa benevolência que me causou arrepios de pura aversão. Ele declarou que eles assumiriam o fardo pesado de gerenciar todas as burocracias dali em diante, eximindo-me de qualquer responsabilidade sobre o dinheiro. Engoli a saliva amarga que inundou minha boca, mantendo o olhar cravado no rodapé da parede para que eles não percebessem o brilho de ódio que tomava conta das minhas pupilas. Quando os 3 cruzaram o portão de ferro da frente, o silêncio da casa imensa desabou sobre os meus ombros como um bloco de concreto maciço e frio. Caminhei de forma lenta até a poltrona de tecido que pertenceu ao Arnaldo, aquele móvel gasto onde ele costumava assistir às partidas de futebol nas tardes de domingo. Sentei-me com cuidado, deixando que a fisgada dolorosa daquela traição filial perfurasse minhas entranhas, sem que nenhuma lágrima escapasse dos meus olhos cansados. No entanto, o torpor inicial não se transformou em desespero ou lamento, mas sim em uma clareza técnica que eu considerava totalmente perdida no tempo. Alguma engrenagem antiga e extremamente afiada, adormecida sob décadas de rotina doméstica e cuidados familiares, despertou com o vigor de uma tempestade elétrica na minha mente. Estiquei o braço para alcançar o telefone celular depositado sobre a mesinha de centro, o mesmo aparelho tecnológico que meu genro jurava que eu mal sabia operar. Meus dedos digitaram a senha numérica com uma rapidez surpreendente, abrindo a interface limpa do aplicativo nativo de gravação de áudio do sistema operacional. Testei o microfone embutido com 3 toques leves na carcaça de plástico, certificando-me de que a sensibilidade do captador capturaria o menor dos sussurros corporativos. A partir daquele exato instante de isolamento, decidi que documentaria cada interação, cada armadilha verbal e cada confissão involuntária daquele casal ganancioso. Se eles acreditavam piamente que estavam lidando com uma velhinha senil, ingênua e fadada à derrota, descobririam da pior maneira o preço de subestimar uma profissional da lei. Os dias subsequentes ganharam a dinâmica de uma investigação criminal subterrânea, onde eu representava, simultaneamente, o papel de vítima indefesa e de principal agente policial de inteligência. Eu mantinha os olhos semicerrados e a voz trêmula sempre que Isadora cruzava a cozinha para vasculhar minhas gavetas de documentos pessoais atrás de escrituras antigas. Eu anotava mentalmente os horários em que os cochichos entre ela e Tiago se intensificavam perto da despensa de alimentos, capturando fragmentos de termos patrimoniais.
A farsa que eles encenavam com tanto esmero dependia exclusivamente da minha passividade, e eu forneceria exatamente o cenário de vulnerabilidade que eles tanto cobiçavam. A reviravolta burocrática daquela história sórdida aconteceu em uma manhã chuvosa de quinta-feira, quando o interfone da parede externa tocou com uma insistência metálica e irritante. Prendi o cabelo cinzento num coque frouxo e caminhei até o portão, encontrando um rapaz de casaco impermeável azul que segurava uma prancheta de alumínio arranhada. Ele estendeu um envelope pardo de alta gramatura, carimbado com o brasão oficial do Poder Judiciário do Estado e letras pretas que formavam meu nome civil. Minhas mãos espalmaram contra o papel grosso enquanto eu assinava o canhoto de recebimento, sentindo o pulso acelerar não de medo, mas de pura fúria contida. Voltei para o interior da sala, rasgando o lacre de cera artificial com a lâmina curta de uma faca de cozinha com total precisão. Tratava-se da citação judicial oficial referente ao processo de interdição total e curatela preventiva movido por Isadora Mendes Carvalho na 4ª Vara de Família. Anexada ao documento principal, havia uma petição inicial de 17 páginas repleta de alegações médicas mentirosas e construções jurídicas de uma leviandade assustadora. O causídico responsável pela peça de acusação era o Dr. Sérgio Carvalho, o primo barrigudo de Tiago, que costumava frequentar nossos churrascos de fim de ano. Li cada linha daquele manifesto de ganância por 3 vezes consecutivas, sentindo o perfume do papel de escritório se misturar com o cheiro do café que queimava no fogão. Eles haviam cruzado a última linha vermelha da legalidade, e o som dos passos de Isadora abrindo a porta da frente indicava que o confronto direto havia começado. Isadora girou a chave na fechadura metálica e cruzou o umbral da porta da frente com aquela expressão mansa de quem carregava uma bondade totalmente fabricada. Ela segurava uma sacola de papel craft contendo mais uma daquelas refeições prontas que eu nunca havia solicitado em nossa rotina diária. Meus dedos recolheram as folhas da citação judicial de cima da mesa de centro e alinharam as bordas do papel pardo com uma lentidão calculada. Ergui os olhos devagar na direção do rosto da minha filha, sustentando o documento oficial bem na linha de visão daquela jovem. Tiago surgiu logo em seguida, deslizando para o interior do recinto como uma sombra oportunista, que adorava se esconder atrás das costas da esposa. Isadora engoliu em seco ao reconhecer o timbre do fórum impresso no envelope, dando 2 passos hesitantes para trás sobre o tapete. Ela esticou os braços numa tentativa desesperada de tocar minhas mãos frias, desfiando uma justificativa que parecia decorada diante do espelho. Mãe, por favor, me deixe explicar os motivos reais que nos levaram a tomar essa atitude extrema para resguardar a senhora, murmurou. Puxei meus braços de volta com um movimento seco e preciso, recusando qualquer tipo de contato físico ou consolo artificial vindo dela. Explicações são totalmente desnecessárias quando o teor de uma traição está devidamente digitado em 17 páginas frias, respondi. Minha filha sentou-se na ponta da poltrona estofada, gesticulando de maneira teatral, enquanto tentava reconstruir sua narrativa de proteção. Ela afirmou que o tamanho desproporcional do sobrado gerava riscos constantes para a integridade física de uma mulher que vivia na solidão. Tiago finalmente abriu a boca, cruzando os braços sobre o peito alinhado e adotando aquele tom condescendente que me causava repulsa. Dona Madalena, a senhora está conduzindo essa questão burocrática para o lado estritamente pessoal, sendo que se trata apenas de uma formalidade. Nós 2 desejamos gerenciar suas finanças bancárias apenas para garantir que seu dinheiro não seja alvo de golpes na praça, completou o genro. Um sorriso amargo e cortante surgiu nos meus lábios enquanto eu guardava as folhas grossas de volta no interior do envelope carimbado. Afirmei que o único golpe financeiro real em andamento ali era aquele que os 2 estavam aplicando contra mim dentro da minha casa. O semblante de Isadora endureceu de forma instantânea, revelando a irritação oculta sob a máscara de filha preocupada com a velhice. Não se trata de uma armadilha patrimonial, mas sim de um cuidado necessário para agilizar os trâmites do inventário do meu pai, retrucou ela. Tiago deu um passo adiante, afirmando que com a interdição decretada, eles poderiam vender o imóvel residencial com muito mais rapidez e lucro. Vocês desejam alienar a residência onde construí minha vida inteira para sustentar o estilo de vida que fingem possuir, declarei. Minha filha bufou de frustração, alegando que uma moradia menor renderia juros excelentes para o futuro de todos nós na cidade. Tiago soltou uma risada debochada, afirmando que todo aquele patrimônio seria deles de qualquer maneira após a minha morte natural. O genro exigiu que eu assinasse os papéis de concordância amigável imediatamente para evitar o desgaste de uma perícia médica forense.
Levantei-me do sofá com a espinha totalmente ereta, sustentando o olhar firme contra as ameaças veladas daquele homem arrogante. Declarei que não assinaria nenhuma linha daquela fraude judicial e que enfrentaria cada acusação leviana formulada por eles no fórum. Tiago recolheu sua pasta de documentos com raiva, esbravejando que as coisas seriam resolvidas do jeito mais difícil e doloroso. Eles bateram a porta da frente com força, sem imaginar que meu telefone celular no bolso havia registrado cada confissão. Caminhei até a escrivaninha do quarto e abri a gaveta trancada, resgatando um objeto embrulhado em couro que guardava meu segredo. A pasta de couro marrom deslizou para fora da gaveta escura da escrivaninha antiga, levantando uma camada sutil de poeira que dançou sob a luz fraca do quarto. Meus dedos tocaram a superfície áspera do material, sentindo o relevo das letras douradas que o tempo e o esquecimento quase conseguiram apagar por completo. Naquela textura desgastada, lia-se claramente o meu nome de solteira, acompanhado pela minha antiga inscrição profissional na Ordem dos Advogados do Brasil. Fazia mais de 30 anos que eu não abria aquele compartimento sagrado da minha juventude, o receptáculo onde enterrei meu passado de glórias jurídicas. Com as mãos levemente trêmulas devido à adrenalina que corria nas minhas veias, puxei o fecho metálico e rompi o isolamento daquelas memórias guardadas. O documento em formato de caderneta exibia a minha fotografia de quando eu tinha apenas 24 anos de idade, exibindo um olhar cortante, determinado. Eu havia sido a terceira colocada em uma das turmas mais disputadas e tradicionais da Faculdade de Direito de São Paulo, uma marca de orgulho pessoal. Logo abaixo da identificação profissional, repousavam vários recortes de jornais da época, com manchetes impressas que minha falecida mãe havia colecionado com esmero. Os jornais narravam os triunfos de uma jovem advogada criminalista que enfrentava o machismo estrutural das cortes lotadas e vencia gigantes do setor empresarial. Aquela mulher implacável, que desmontava testemunhas com perguntas cirúrgicas, não havia sumido do mapa. Ela estava apenas adormecida sob as rugas atuais. Fechei a pasta de couro com um estalo firme, sentindo que a energia combativa do passado inundava cada célula do meu corpo envelhecido. Alcancei o telefone celular para abrir o navegador de internet e digitei o nome de um antigo colega de faculdade que nunca mudei da lista. O nome do Dr. Walter Drummond surgiu na tela do aparelho, apontando para o endereço de um escritório renomado situado na Avenida Paulista. Ele havia sido um dos raros amigos de turma que me tratava com igualdade intelectual e profundo respeito técnico durante os anos acadêmicos. Disquei o número telefônico sem hesitar, ouvindo o sinal de chamada ecoar 3 vezes antes que uma voz grave e familiar atendesse. Walter soltou uma risada incrédula do outro lado da linha quando pronunciei meu nome completo e revelei que precisava de sua consultoria jurídica imediata. Ele afirmou que eu havia me transformado em uma verdadeira lenda urbana dos tribunais paulistas após o meu súbito afastamento da advocacia ativa. Marquei um encontro presencial para a manhã seguinte na sede do seu escritório corporativo, ciente de que a engrenagem da minha defesa estava montada. Desliguei o aparelho eletrônico e caminhei até o espelho do corredor, encarando os meus cabelos grisalhos com uma determinação que assustaria um alvo fácil de pilhagem. No dia seguinte, sentei-me na sala de reuniões do 12º andar daquele prédio espelhado, com as transcrições das gravações secretas sobre a mesa. Walter conectou os arquivos de áudio do meu celular em um notebook e ouviu cada palavra em silêncio absoluto durante 40 minutos seguidos. Vi as expressões do meu defensor mudarem de forma drástica, evoluindo da surpresa inicial para uma indignação profissional profunda e um sorriso extremamente perigoso. Ele retirou os fones de ouvido, bateu com as mãos na mesa de vidro e garantiu que aquele material probatório destruiria o processo fraudulento. Meu colega enquadrou a conduta do casal em crimes de litigância de má fé, falsidade ideológica e tentativa de estelionato, patrimonial e âmbito familiar. Firmamos o contrato de honorários advocatícios ali mesmo, pois eu fazia questão de pagar cada centavo com o dinheiro da minha poupança pessoal, independentes de nossa confiança. No entanto, fiz uma exigência específica que fez o meu defensor erguer as sobrancelhas com uma ponta de espanto misturada com admiração técnica. Pedi que ele fizesse com que o desembargador Henrique Castelo Branco tomasse ciência formal daquele processo absurdo antes do dia da nossa audiência judicial. Walter sorriu com malícia, ciente de que a presença daquele jurista lendário na sala transformaria o julgamento em um verdadeiro inferno para os acusadores.
A estratégia traçada no escritório da Avenida Paulista demandava uma execução impecável e sem margem para qualquer deslize técnico. Walter organizou uma agenda rigorosa de consultas médicas com profissionais de reputação inquestionável no cenário da medicina paulista. Durante aquela semana exaustiva, passei por avaliações clínicas profundas com um neurologista renomado, um psiquiatra forense e um geriatra de excelência. Cada especialista me submeteu a uma bateria minuciosa de testes de cognição, memória recente, raciocínio lógico e exames de imagem cerebral de última geração. O resultado daquele mapeamento de saúde foi unânime e categórico, atestando que minha capacidade mental estava em perfeita plenitude funcional. Os laudos técnicos foram impressos em papel timbrado e lacrados pelo meu defensor para serem apresentados somente no momento. Paralelamente às avaliações médicas, decidi buscar um suporte factual que destruiria os testemunhos fraudulentos anexados pelos meus acusadores. Peguei um táxi numa tarde de terça-feira e rumei até um bairro residencial modesto situado na zona sul da capital paulista. Eu carregava nas mãos um pedaço de papel amarelado contendo o endereço residencial de Dona Irene, uma senhora de cabelos brancos. Toquei a campainha da casa de fachada simples e aguardei pacientemente até que a mulher abrisse a porta com um semblante confuso. Identifiquei-me como a profissional do direito que havia defendido seu falecido marido, Alfredo. Os olhos de Dona Irene se arregalaram de forma imediata quando recordou os eventos marcantes ocorridos no ano de 1987. Naquela época, consegui arrancar uma indenização integral e vitalícia da empresa responsável, permitindo que o trabalhador se aposentasse com total dignidade material. Sentamos na pequena sala de visitas, onde a viúva me serviu uma xícara de café fresco enquanto relembrávamos as vitórias passadas. Histórica. Dona Irene chorou de indignação, segurou minhas mãos e garantiu que prestaria depoimento voluntário para atestar minha total lucidez perante a juíza. Visitei mais 3 antigos clientes residentes na mesma região durante os dias subsequentes, recebendo o apoio imediato de cada um deles para a minha defesa. Walter providenciou a juntada sigilosa de todas aquelas declarações de idoneidade, montando um dossiê probatório de uma robustez técnica avassaladora. Na sexta-feira que antecedia a audiência judicial, meu defensor me ligou no final da tarde com uma voz que transbordava triunfo profissional. Ele revelou que havia conseguido entregar uma cópia da nossa manifestação preliminar diretamente nas mãos do desembargador Henrique Castelo Branco. O jurista veterano havia confirmado sua presença na sessão de justificação na condição oficial de observador, convidado pela corregedoria do tribunal. Walter alertou que a presença daquela figura lendária na pequena sala de audiências faria o Dr. Sérgio suar frio de puro pavor técnico. Meu colega perguntou se eu estava convicta de expor minha própria filha em uma arena pública com potencial de destruição reputacional. Fechei os olhos por um segundo, lembrando-me da risada debochada de Isadora na noite do seu aniversário de 38 anos de idade. Recordei os cochichos maliciosos de Tiago perto da cozinha e o termo ofensivo com que ele havia me rotulado de forma gratuita. Respondi ao meu causídico que a farsa seria desmascarada sem qualquer tipo de clemência materna ou hesitação emocional no julgamento. Enquanto nossa contraofensiva se consolidava nos bastidores do fórum, o Dr. Sérgio continuava a agir com uma tranquilidade arrogante e totalmente desinformada. O advogado de Isadora entrou em contato telefônico com o escritório de Walter para sugerir uma reunião rápida destinada a formalizar um acordo patrimonial. O primo de Tiago propôs cinicamente que eu aceitasse a curatela voluntária da minha filha em troca de uma cláusula de moradia vitalícia garantida. Walter rejeitou a proposta de forma ríspida, afirmando que as pretensões levianas daquele casal seriam decididas estritamente sob o manto da legalidade. Desliguei o telefone sentindo que o destino dos meus detrimentos estava selado, mas um fato novo e perturbador bateu à minha. O som estridente da campainha ecoou pelo corredor deserto da casa, quebrando o silêncio pesado que se instalava sempre no início da noite. Caminhei em direção à entrada principal com os músculos do pescoço rígidos, segurando o ar nos pulmões enquanto tateava o trinco de ferro. Ao abrir a folha pesada de madeira, deparei-me com Isadora parada sob a lâmpada fraca da varanda, ostentando um semblante que misturava arrogância e desespero. Ela não trazia Tiago dessa vez, mas segurava uma pasta de plástico azul que pressionava contra o peito como se fosse um escudo protetor. Minha filha deu um passo à frente sem pedir licença, forçando sua entrada no ambiente que ela já considerava como parte de sua propriedade futura.
A jovem jogou o objeto sobre a mesa de centro e declarou que aquela era a última oportunidade pacífica para resolvermos o litígio familiar. Ela abriu a pasta e revelou uma minuta de acordo extrajudicial, redigida pelo Dr. Sérgio, que previa a transferência imediata da gestão financeira para suas mãos. O documento estipulava que eu receberia apenas uma mesada estrita para despesas básicas de subsistência, perdendo a autonomia sobre a poupança de Arnaldo. Isadora afirmou com a voz cortante que, se eu assinasse o papel ali mesmo, ela retiraria o pedido de interdição total que tramitava no fórum. Caso contrário, o processo seguiria seu curso natural e eu seria exposta diante de toda a vizinhança como uma velha demente. Sustentei o olhar gélido contra o rosto da minha filha, sentindo uma repulsa profunda pela frieza com que ela tentava consumar aquela extorsão patrimonial. Apontei para a porta de saída com um gesto firme e ordenei que ela recolhesse aquela fraude jurídica antes que eu perdesse a paciência. Declarei que o tempo de manipulações silenciosas havia chegado ao fim e que o destino daquela herança seria decidido estritamente diante da magistrada. Isadora recolheu os papéis com movimentos bruscos, desferindo uma praga verbal antes de bater a porta externa com uma violência desnecessária. O barulho do motor do carro, arrancando no asfalto, marcou o início da contagem regressiva para o confronto que mudaria nossas vidas. A madrugada que antecedeu o julgamento foi marcada por uma vigília solitária na escrivaninha do quarto, onde revisei mentalmente cada detalhe do dossiê. Walter havia estruturado nossa manifestação com uma precisão técnica invejável, amarrando os laudos médicos independentes com as declarações firmadas por Dona Irene. No entanto, o elemento surpresa que garantiria a nossa vitória residia nos arquivos digitais que eu havia coletado com o gravador do celular. Eu possuía o registro exato das confissões corporativas de Tiago e das risadas de deboche que Isadora havia soltado durante a festa de aniversário. Aquelas provas em áudio funcionariam como um verdadeiro explosivo técnico na sala de audiências, destruindo a tese de boa-fé defendida pelo Dr. Sérgio. O dia do julgamento amanheceu sob um céu carregado de nuvens cinzentas e uma névoa úmida que cobria os prédios do centro da cidade. Vesti-me com extremo cuidado, selecionando uma calça social preta desgastada e uma blusa branca simples que transmitiam uma imagem de total inofensividade. Eu precisava parecer exatamente a figura vulnerável que Isadora e Tiago haviam descrito na petição inicial de 17 páginas, fraudulentas. O veículo de Walter estacionou na guia exatamente às 9 horas da manhã, emitindo um toque curto de buzina para sinalizar minha partida. Entrei no automóvel sentindo que a antiga advogada criminalista assumia o controle absoluto do meu corpo, deixando para trás a fragilidade doméstica. Durante o trajeto pelas avenidas movimentadas da capital, meu defensor revisou as diretrizes finais da nossa atuação técnica perante o juizado de família. Ele orientou que deveríamos permitir que a acusação apresentasse todos os seus argumentos mentirosos antes de desferirmos o nosso contra-ataque probatório. Quanto mais confiantes Isadora e seu causídico se mostrassem no início da sessão, maior seria o impacto psicológico da nossa revelação documental. Chegamos ao edifício do Fórum Central sob os primeiros pingos de uma chuva fina que começava a castigar as calçadas de concreto. Cruzamos a portaria de segurança e subimos os degraus de mármore até o corredor do 4º andar, onde a figura do Dr. Sérgio nos aguardava. O corredor do 4º andar do Fórum Central exalava uma frieza institucional que parecia congelar as palavras antes mesmo que elas saíssem da boca. Dr. Sérgio estava escorado na parede de azulejos claros, segurando um copo plástico com café e conversando com Tiago em tom de deboche. Isadora permanecia um pouco mais afastada, ajeitando as dobras do seu vestido azul marinho com gestos rápidos que denunciavam uma ansiedade oculta. Quando nossos passos ecoaram no piso de granito e eles perceberam a aproximação de Walter, a futilidade da conversa sumiu instantaneamente. Tiago franziu a testa de forma imediata, enquanto o advogado deles engoliu o resto do líquido num movimento desajeitado. Sérgio deu 2 passos à frente, tentando estufar o peito para demonstrar uma superioridade técnica que ele claramente não possuía diante daquela situação. Ele encarou Walter com um sorriso amarelo e afirmou que a presença de um profissional da Avenida Paulista era um exagero desproporcional. Segundo as palavras pretensiosas do primo de Tiago, aquele caso tratava-se apenas de uma interdição familiar simples e sem grandes complexidades jurídicas. Walter não respondeu ao comentário mesquinho, limitando-se a ajeitar os óculos de grau e a lançar um olhar cortante na direção de Tiago.
A tensão no corredor aumentou de forma considerável quando o sinal sonoro acima da porta da sala de audiências indicou a chamada. O escrevente abriu a folha de madeira escura e pronunciou em voz alta os nomes civis das partes envolvidas naquele litígio patrimonial sórdido. Caminhei com passos lentos, mantendo os ombros ligeiramente caídos para sustentar a farsa da idosa vulnerável que eles tanto desejavam explorar. Isadora passou por mim de cabeça erguida, exalando o perfume importado caro que provavelmente havia sido comprado com o dinheiro remanescente de Arnaldo. Tiago seguiu logo atrás da esposa, lançando-me um olhar carregado de um cinismo triunfante que fez meu sangue ferver de indignação. Cruzamos o umbral da sala e deparamo-nos com a disposição formal das mesas sob a iluminação fria das lâmpadas fluorescentes do teto. No entanto, o verdadeiro elemento de choque daquela manhã fria não estava na presença da juíza titular, mas sim na cadeira extra posicionada ao lado. Sentado de forma ereta, ostentando um terno escuro impecável e óculos de armação fina, estava o lendário desembargador Henrique Castelo Branco. Sua silhueta imponente preenchia o ambiente com uma autoridade quase palpável, transformando a atmosfera burocrática em uma verdadeira corte de alta relevância. Olhei fixamente para o jurista veterano, permitindo que a minha postura se alterasse sutilmente por um breve milésimo de segundo. Estratégico. Vi o exato momento em que os olhos de Henrique se arregalaram ao reconhecer as marcas do passado sob os meus cabelos grisalhos. A palidez tomou conta do semblante do desembargador de forma tão violenta que o doutor Sérgio interrompeu seus passos no meio do caminho. A caneta esferográfica que o magistrado segurava começou a tremer de maneira visível entre seus dedos longos e bem cuidados. Um murmúrio baixo escapou de seus lábios, quebrando o protocolo rígido do tribunal com uma frase que desestabilizou completamente a acusação. "Meu Deus, é realmente ela", declarou Henrique em um tom audível para todos os presentes na pequena sala abafada. Isadora virou a cabeça na minha direção com o senho franzido, buscando uma explicação lógica para aquela reação inédita. A juíza Patrícia Moreira entrou no recinto logo em seguida, trazendo consigo uma pasta de processos e uma expressão de seriedade institucional. Ela tomou seu assento na cabeceira da mesa comprida e bateu o martelo de madeira para declarar a abertura oficial dos trabalhos técnicos. A magistrada lançou um olhar reverente na direção de Henrique, registrando a honra de contar com sua ilustre presença como observador. Em seguida, a doutora Patrícia voltou-se para a mesa da acusação e concedeu a palavra inicial ao causídico da parte autora. Sérgio levantou-se com uma confiança artificial, pigarreou de forma solene e abriu a petição de 17 páginas mentirosas. O advogado começou a desfiar uma narrativa fantasiosa sobre a minha rotina, descrevendo-me como uma mulher de 60 e ora anos em declínio mental. Ele citou os laudos fraudulentos do Dr. Evandro e afirmou que a interdição era a única saída para proteger o patrimônio da família. Isadora levou um lenço de papel aos olhos, encenando um choro falso que Tiago apoiava apertando seus ombros de maneira melodramática. Sérgio concluiu sua exposição inicial com um floreio verbal arrogante, certo de que a vitória estava garantida por falta de oposição. Foi nesse exato momento de silêncio que a juíza se voltou na minha direção e perguntou se a requerida desejava se manifestar. Levantei-me da cadeira devagar, mas com uma firmeza que fez a mesa da acusação travar o movimento. Deixei que o silêncio da sala de audiências se estendesse por mais alguns segundos estratégicos, permitindo que a minha coluna se endireitasse por completo diante dos olhares atentos. Quando abri a boca para falar, a tonalidade trêmula que eu havia simulado nos corredores do fórum desapareceu, dando lugar a uma projeção de voz limpa e avassaladora. Meritíssima. Meu nome completo é Madalena Furtado Mendes. Sou advogada inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil sob o número 34. 8, 7, 1, 9. Atuei ativamente por 15 anos nas áreas criminal e civil deste Estado, enfrentando tribunais lotados e vencendo demandas de alta complexidade técnica. Afastei-me voluntariamente das cortes para me dedicar de forma integral à minha família, mas declaro que minha capacidade mental e intelectual permanece em absoluta plenitude funcional. O som das minhas palavras oficiais bateu contra as paredes daquela sala como um verdadeiro estrondo que quebrou a pose de superioridade do doutor Sérgio. Isadora empalideceu de forma instantânea, arregalando os olhos e cobrindo a boca num gesto de puro pavor ao perceber a mudança drástica na minha postura física. Tiago soltou os braços cruzados, deixando o queixo cair de maneira pateta, enquanto o suor frio começava a brotar na linha da sua testa alinhada.
O advogado deles travou o movimento das mãos sobre a petição inicial, olhando desesperadamente na direção do desembargador Henrique Castelo Branco em busca de socorro. O velho jurista, no entanto, limitou-se a esboçar um sorriso discreto e carregado de respeito, inclinando a cabeça de forma solene para saudar minha manifestação técnica. Walter aproveitou o impacto psicológico do nosso primeiro movimento defensivo e abriu a pasta de couro preta com um floreio preciso e ritmado. Meu causídico colocou-se de pé e solicitou a juntada imediata de uma série de documentos cruciais que não constavam nas folhas distribuídas pela acusação. Ele estendeu à juíza Patrícia Moreira 3 cópias idênticas dos laudos emitidos pelos especialistas independentes que havíamos consultado nos dias anteriores. O defensor destacou em voz alta as conclusões técnicas firmadas pelo neurologista, pelo psiquiatra forense e pelo geriatra de nossa total confiança profissional. Todos os pareceres médicos atestavam de forma unânime e categórica que eu desfrutava de uma saúde mental impecável, sem qualquer vestígio de demência ou declínio. A magistrada recebeu a papelada timbrada e começou a folhear as páginas com uma rapidez que denunciava uma surpresa institucional muito considerável. Patrícia Moreira franziu o senho ao ler as assinaturas de profissionais renomados no cenário da medicina do país, cuja idoneidade era absolutamente inquestionável. Sérgio tentou se levantar da cadeira para manifestar um protesto processual apressado, esbravejando que aquelas avaliações particulares haviam sido fabricadas de forma unilateral. Henrique Castelo Branco interveio de forma imediata antes mesmo que a juíza pudesse intervir, batendo com os nós dos dedos na mesa de madeira escura. O desembargador ordenou com uma voz grave e cheia de autoridade que o causídico da autora permanecesse sentado e permitisse a conclusão da defesa. O advogado de Isadora engoliu o restante das suas palavras e sentou-se com o semblante visivelmente abatido, enquanto o pânico tomava conta de Tiago. Retomei a palavra de maneira cirúrgica, voltando o meu olhar diretamente para o local onde minha filha permanecia encolhida e mortificada pelo vexame técnico. Declarei que os laudos apresentados pela acusação careciam de qualquer validade ética, uma vez que o Dr. Evandro Pinheiro possuía laços comerciais escusos. Revelei que a clínica particular onde o referido profissional de saúde prestava seus serviços médicos era de propriedade oculta do meu próprio genro. Aquela revelação bombástica sobre o flagrante conflito de interesses fez a juíza erguer os olhos da prancheta com uma severidade assustadora e cortante. Walter deu um passo adiante e conectou o notebook corporativo a um par de alto-falantes de alta fidelidade que ele havia posicionado sobre a mesa. O defensor informou à magistrada que a defesa possuía registros fonográficos que revelariam a real e sórdida motivação por trás daquele pedido de curatela patrimonial. O clique do mouse ecoou no recinto abafado, dando início à reprodução do primeiro arquivo de áudio capturado secretamente pelo gravador do meu telefone celular. A voz nítida de Tiago preencheu o espaço da sala de audiências, proferindo aquelas frases gananciosas que ele havia dito na nossa sala de estar. O som do deboche e as risadas maliciosas de Isadora começaram a ecoar pelos cantos do tribunal, deixando o casal em total estado de ruína emocional. Na sala de audiências, o som daquela risada debochada preencheu cada milímetro da sala de audiências, ricocheteando nas paredes frias com a força de um veredicto condenatório antecipado. Isadora enterrou o rosto nas palmas das mãos trêmulas, soltando um soluço sufocado que quebrou de vez sua postura teatral de filha vitimizada. Tiago permaneceu estático na cadeira de mogno, com os olhos fixos na superfície da mesa e uma coloração avermelhada que subia rapidamente pelo pescoço. A gravação secreta avançou sem piedade pelos alto-falantes, revelando os termos corporativos e as projeções financeiras. Própria escrevente congelou os dedos sobre o teclado. Drá. Patrícia Moreira inclinou o corpo para a frente, apoiando os cotovelos na bancada elevada e estreitando as pálpebras numa expressão de profunda repulsa institucional. A magistrada desceu os olhos de forma severa sobre os autos falsificados fornecidos pelo Dr. Sérgio, batendo com a caneta metálica no processo. Henrique Castelo Branco balançou a cabeça de um lado para o outro de forma lenta, exibindo o semblante de quem testemunhava um verdadeiro sacrilégio legal. O desembargador veterano pigarreou com uma solenidade cortante, fazendo com que o causídico da acusação se encolhesse ainda mais na cadeira estofada. O silêncio que se instalou após o término do arquivo de áudio foi tão denso que a respiração ofegante de Tiago tornou-se audível.
A juíza ajeitou os óculos na ponte do nariz e recolheu as cópias das avaliações médicas independentes que Walter havia distribuído momentos antes. Ela leu em voz alta os nomes dos especialistas de nossa inteira confiança, confrontando as credenciais deles com o laudo fraudulento do Dr. Evandro. Patrícia Moreira declarou que a tese de declínio cognitivo apresentada pela autora carecia de qualquer fundamento factual ou científico aceitável. Sérgio tentou abrir a boca para ensaiar uma justificativa processual apressada, argumentando que a gravação consistia em prova ilícita e sem autorização. O meu defensor levantou-se imediatamente, rebatendo a alegação com base na jurisprudência consolidada sobre legítima defesa de direitos. Walter sustentou com brilhantismo técnico que uma mãe possuía o direito legítimo de registrar os atos ilícitos direcionados à sua própria interdição civil. Henrique Castelo Branco manifestou sua concordância com um aceno firme de cabeça, deixando claro que o protesto da acusação era uma tentativa desesperada. A juíza bateu o martelo de madeira contra o batedor com uma violência que fez os papéis da mesa oscilarem de forma perceptível na sala. Ela ordenou de forma ríspida que o Dr. Sérgio guardasse seus argumentos e se preparasse para responder pelas gravíssimas irregularidades ali expostas. O primo de Tiago recolheu suas folhas com as mãos trêmulas, exibindo um suor denso que escorria livremente pelas bochechas pálidas. Olhei fixamente para Isadora, percebendo que as lágrimas que agora lavavam seu rosto não nasciam do arrependimento, mas sim do pavor da exposição pública. Tiago esticou os dedos de forma nervosa para afrouxar o nó da gravata cinza, buscando uma saída que a engenharia jurídica da nossa defesa havia bloqueado. A antiga advogada criminalista que habitava meu corpo saboreou aquele instante de triunfo técnico com uma calmaria que espantou os presentes no recinto. Eu havia demonstrado de forma cabal que a minha lucidez mental permanecia intacta e que a ganância era o verdadeiro motor daquela ação sórdida. A magistrada iniciou a leitura da sua decisão preliminar, mas uma reação inesperada de Tiago interrompeu a solenidade do ato. Tiago levantou-se abruptamente da cadeira de mogno, fazendo com que os pés do móvel arrastassem contra o piso de granito, com um som estridente que sobressaltou a escrevente. O rosto do meu genro estava completamente desfigurado pelo desespero. As veias do pescoço saltadas sob o colarinho sufocante da camisa social que ele tanto tentava manter alinhada. Ele apoiou as duas mãos espalmadas sobre a mesa comprida da magistrada e começou a gesticular de maneira desordenada, quebrando qualquer protocolo rígido de comportamento do tribunal. Mas, doutora Patrícia, a senhora precisa compreender que isso vai arruinar completamente a minha vida e a minha carreira profissional, gritou ele em total estado de pânico. A juíza Patrícia Moreira interrompeu a leitura da sentença de forma imediata, fixando suas pupilas escuras nas ações daquele homem com uma frieza que congelou os ânimos no recinto. Ela ergueu a mão direita e desferiu uma martelada violenta contra o batedor de madeira, fazendo com que o som ecoasse pela sala abafada como uma ordem absoluta. Sente-se imediatamente, Sr. Tiago, cortou a magistrada com uma voz seca que não admitia qualquer tipo de réplica ou contestação processual da parte. O genro sentou-se de forma mecânica, desabando sobre o assento estofado enquanto apoiava os cotovelos nos joelhos e encarava o chão em total derrota. Patrícia Moreira ajeitou as folhas do processo sobre a bancada elevada e retomou a palavra com uma severidade institucional que fez o doutor Sérgio morder o próprio lábio. A magistrada declarou que, diante da robustez das provas documentais trazidas pela defesa, o pedido de interdição e curatela de Madalena Furtado Mendes era julgado totalmente improcedente. Isadora soltou um gemido baixo e agudo, afundando o rosto no lenço de papel, amassado enquanto seus ombros sacudiam de forma descontrolada devido aos soluços. A juíza continuou o pronunciamento, afirmando que a conduta da parte autora ultrapassava os limites da mera lide jurídica familiar. A autoridade judicial determinou a extinção imediata do feito e decretou a condenação por litigância de má-fé, aplicando as penalidades financeiras cabíveis previstas na legislação civil. Mais do que isso, a doutora Patrícia Moreira determinou a extração de cópias integrais dos autos com o envio imediato ao Ministério Público Estadual. O objetivo oficial era a abertura urgente de um inquérito policial para a apuração dos crimes de falsidade ideológica, estelionato tentado e fraude processual. Tiago cobriu os olhos com as mãos trêmulas, percebendo que a ambição cega havia pavimentado o
caminho para uma possível responsabilização penal na justiça. Em relação à atuação profissional do Dr. Sérgio Carvalho, a magistrada adotou uma postura ainda mais rígida e punitiva devido à gravidade dos atos praticados. Ela determinou a expedição de um ofício formal de intimação com destino direto à Ordem dos Advogados do Brasil para análise ética da conduta do causídico. Produzir uma petição inicial baseada em laudos médicos sabidamente fraudulentos e testemunhos comprados constituía uma infração de natureza gravíssima, declarou a juíza. O semblante do primo de Tiago assumiu uma tonalidade cinzenta, ciente de que sua licença profissional e sua reputação nos tribunais estavam prestes a ser destruídas. Henrique Castelo Branco levantou-se da sua cadeira de observador com uma elegância que impunha respeito imediato em todos os presentes naquela arena jurídica. O desembargador aposentado caminhou na minha direção e estendeu a mão direita com um sorriso genuíno que há muito tempo eu não via no seu rosto. Drá. Madalena, foi uma honra absolutamente ímpar presenciar o seu retorno a este tribunal e testemunhar que a senhora não perdeu um único grama do seu brilho técnico, afirmou. Apertei a mão do meu antigo oponente de 1983, sentindo que a antiga advogada criminalista operava o meu renascimento institucional naquela manhã cinzenta. Isadora levantou-se da mesa de acusação de forma cambaleante, tentando dar 2 passos hesitantes na minha direção, com os olhos inchados pelo choro convulsivo. Ela abriu os lábios para pronunciar a palavra mãe, mas Walter colocou-se de pé de forma imediata, bloqueando o caminho físico da jovem com sua postura imponente. Nem tente se aproximar da minha cliente neste momento de fragilidade familiar, senhorita Isadora, interveio o meu defensor com uma firmeza cortante. Qualquer comunicação futura que vocês desejem estabelecer com Dona Madalena deverá ser feita por intermédio dos nossos escritórios de advocacia, concluiu Walter de forma ríspida. Caminhei em direção à saída da sala de audiências ao lado do meu advogado, deixando para trás o cenário de ruína e pânico que cercava meus detratores. Cruzamos a porta pesada de madeira escura e avançamos pelo corredor do 4º andar, sentindo que o ar pesado do fórum já não me sufocava mais. No entanto, ao alcançarmos os degraus de mármore que conduziam à portaria principal do edifício, notei um movimento estranho de pessoas que se aglomeravam perto das janelas. Walter segurou o meu braço de forma firme e apontou para o pátio externo, onde a presença inesperada de uma viatura policial indicava que o desfecho daquela manhã ganharia contornos ainda mais dramáticos. O cotidiano de Isadora Vatiago. A presença da viatura da Polícia Civil estacionada no pátio interno do fórum funcionava como um prenúncio do desastre absoluto que aguardava meus detratores logo na saída daquele edifício público. 2 investigadores em trajes civis subiram os degraus de mármore e apresentaram distintivos oficiais, intimando de forma imediata o Dr. Evandro por envolvimento direto na emissão de documentos médicos fraudulentos. O profissional de saúde que havia assinado meu laudo falso desmoronou psicologicamente diante da autoridade policial e confessou em poucos minutos que Tiago havia pago uma quantia em dinheiro para consolidar a farsa jurídica. A quebra daquele elo fraudulento arrastou o casal ganancioso para o centro de uma investigação criminal avassaladora que destruiria suas rotinas em menos de 48 horas na capital paulista. Nas semanas que se seguiram àquela audiência histórica, a máquina da justiça avançou com uma rigidez implacável e sem qualquer tipo de clemência pelos envolvidos. A clínica odontológica onde o Dr. Evandro prestava seus serviços profissionais rescindiu imediatamente seu contrato de trabalho para evitar a associação com o escândalo de corrupção médica. Tiago perdeu o emprego de forma fulminante assim que os detalhes daquela sórdida tentativa de golpe patrimonial contra uma idosa vazaram pelos canais digitais do ambiente corporativo. A agência de publicidade onde meu genro atuava decidiu demiti-lo sumariamente para resguardar a reputação institucional da banca diante dos clientes comerciais mais valiosos do mercado. Isadora, que tentava manter uma atuação de meio período como consultora de moda em bairros nobres, viu sua carteira de clientes desaparecer por completo no circuito social. Nenhuma família tradicional aceitava contratar os serviços profissionais de uma jovem que havia tramado a interdição judicial da própria mãe motivada por pura ambição financeira. A humilhação pública ganhou contornos ainda mais graves quando portais de notícias locais publicaram matérias detalhadas sobre o caso sob a manchete de genro que tenta internar sogra lúcida. Sérgio Carvalho teve sua licença
profissional suspensa temporariamente pela Ordem dos Advogados do Brasil, e acabou sendo expulso do escritório que dividia com outros associados. O isolamento e a ruína financeira minaram rapidamente as bases daquele casamento que havia sido construído sobre a cumplicidade silenciosa da ganância material. Tiago culpou Isadora pelo fracasso da estratégia jurídica, alegando de forma ríspida que a incapacidade da esposa em gerenciar a própria mãe havia destruído sua carreira. O genro arrumou as malas e exigiu o divórcio litigioso em menos de 30 dias, abandonando a filha de Arnaldo em um apartamento com parcelas de financiamento completamente atrasadas. Minha filha experimentava o sabor amargo do abandono e da escassez material, descobrindo que o preço de uma traição familiar costuma ser cobrado com juros pesados pela própria vida. No entanto, decidi que a punição legal não estaria completa sem que eles sentissem o impacto financeiro direto do sofrimento que haviam causado ao meu íntimo. Juntamente com Walter, entrei com uma ação autônoma de reparação por danos morais contra Isadora e Tiago, exigindo o valor fixo de R$150 mil. Meu defensor sugeriu inicialmente que o montante era excessivamente elevado para as condições atuais dos réus, mas insisti que aquela demanda não nascia do desejo de lucro. Eu buscava uma lição pedagógica duradoura e o magistrado responsável pelo caso deferiu integralmente o pedido, condenando o ex-casal ao pagamento de parcelas mensais pesadas e obrigatórias. Quando a primeira transferência bancária daquela indenização caiu na minha conta pessoal 3 meses depois, recolhi o montante e rumei diretamente para a periferia da Zona Leste. Destinei cada centavo daquele dinheiro fruto da ganância alheia para o Lar São Vicente de Paulo, um abrigo que acolhia idosos vítimas de abandono e violência doméstica. A diretora da instituição, irmã Lúcia, chorou de emoção ao receber o cheque assinado, afirmando que a quantia permitiria reformar os telhados danificados e comprar mantimentos essenciais. Senti que minha alma se esvaziava daquela energia pesada do tribunal, transformando um ato de profunda crueldade familiar em um benefício real para pessoas vulneráveis. No entanto, o destino reservava mais uma surpresa e o toque do meu telefone celular indicou que Isadora buscava um contato desesperado, liberdade e sabedoria pelo mundo. O visor do telefone celular vibrou intensamente sobre a mesa de madeira, exibindo o nome de Isadora em meio a uma sequência insistente de chamadas que decidi ignorar durante longos minutos regulamentares. Somente na 15ª tentativa consecutiva de contato, deslizei o dedo pela tela de vidro e atendi a ligação de forma totalmente fria e distante. Um silêncio pesado instalou-se na linha por alguns segundos, quebrado apenas pelo som de uma respiração ofegante e fraca que denunciava o abatimento dela. Minha filha perguntou com a voz trêmula se poderia me visitar pessoalmente em nossa antiga residência para conversarmos sem a intermediação de advogados. Marquei o encontro estritamente para as 15 horas do sábado seguinte, desligando o aparelho eletrônico antes mesmo que ela tentasse articular qualquer agradecimento. No horário combinado, a campainha tocou e me deparei com uma mulher completamente irreconhecível parada diante do portão de ferro. O cabelo de Isadora, antes sempre impecável, estava preso em um rabo de cavalo desleixado. Seu rosto não trazia vestígios de maquiagem e exibia olheiras profundas. Apontou para o sofá de couro da sala de estar com um gesto mecânico e ordenei que ela se sentasse, recusando qualquer abraço ou aproximação afetiva. Preparei uma xícara de café na cozinha apenas para manter minhas mãos ocupadas, depositando o recipiente na mesinha de centro sem oferecer a ela. Isadora respirou fundo, fixou os olhos no piso de madeira e confessou de forma direta que havia vindo até ali para implorar meu perdão. Perguntei com a voz cirúrgica do que exatamente ela se arrependia naquele momento de ruína e total isolamento social na capital. Minha filha desabou em um choro convulsivo, admitindo que havia se deixado manipular pelas promessas de Tiago de que a venda da casa resolveria as dívidas. Ela revelou que o marido a havia abandonado após a perda dos empregos, deixando-a sozinha para arcar com o peso das investigações criminais. Afirmei de forma ríspida que lágrimas eram baratas e que os dois haviam operado juntos aquela tentativa sórdida de destruição da minha autonomia. Esclareci que não aceitaria desculpas fáceis, pois ela havia olhado para a própria mãe e enxergado apenas um estorvo financeiro na vida. Isadora balançou a cabeça de forma desesperada, afirmando que eu tinha total razão sobre o caráter remanescente daquela união desfeita. Levantei-me da poltrona,
Caminhei até a janela que dava para o quintal dos fundos e ordenei que ela cessasse os soluços teatrais na sala. Declarei que concederia uma única oportunidade para que ela provasse que possuía alguma dignidade moral oculta sob aquela conduta leviana. Ordenei que ela trabalhasse duro no emprego que havia conseguido como atendente de clínica odontológica e pagasse cada parcela da indenização judicial. Quando ela quitasse o último centavo com o suor do seu próprio esforço honesto, nós sentaríamos novamente para conversar sobre o futuro. 2 anos se passaram desde aquele confronto doloroso no tribunal de família, e a engrenagem do tempo operou transformações profundas na minha rotina. Estou sentada agora em uma mesa externa de um café tradicional na cidade de Buenos Aires, observando o movimento constante de pedestres na calçada. Vendi metade do sobrado histórico e transformei a estrutura residencial em 2 apartamentos totalmente independentes e modernos. Aluguei a segunda unidade para uma jovem família, garantindo um rendimento mensal decente que complementa perfeitamente os meus recursos financeiros. Descobri uma nova vocação profissional ao aceitar o convite da irmã Lúcia para proferir palestras sobre violência patrimonial e capacitismo judicial. Minha história de superação técnica espalhou-se por associações de direitos humanos, transformando-me na voz ativa de milhares de idosos silenciados pelo país. Isadora cumpriu rigorosamente a promessa firmada naquela tarde de sábado, trabalhando duro e quitando a última parcela da indenização há 6 meses. Mantemos uma porta entreaberta na relação familiar, conversando de forma madura sobre o presente, sem os fantasmas do passado corporativo. Aos 70 anos de idade, compreendi finalmente que ser boa não significa ser boba, e que envelhecer é acumular a sabedoria necessária para ser livre.